E aí pessoal do canal Carros com Diego, tudo bom com vocês? Olha quem tá aqui. Pulse Audace 1.0 Turbo e BYD Dolphin. Agora pensa se não vai sair um conteúdo legal. Vai valer a pena você assistir até o final. Já deixa um like aí e se inscreve se você não é inscrito, para você não se esquecer depois, tá bom? O que a gente vai abordar nesse vídeo hoje? A gente vai abordar o tema da migração de um carro a combustão para um carro elétrico. Vamos comparar um pouquinho esses dois carros. O que você ganha com esse carro e o que você ganha com esse. O que você perde com esse e o que você perde com esse carro aqui. Tá? A gente vai comparar lado a lado. Vai ter bastante coisa interessante, bastante informação técnica, sem achismo, sem coisa de... é minha impressão, não. Treina na mão, câmera, vocês vão ver tudo, tá bom? Fiz até uma colinha aqui porque a gente tem que manter um roteirinho, senão eu me perco. É muita coisinha para falar, tá bom? Vamos virar a câmera. Então, estamos aqui com o Dolphin e o Pulse. Tá aqui na minha oficina. Hoje é sábado, a gente não trabalha. Então, eu tirei esse tempinho para fazer um vídeo para vocês. Temos os carros lado a lado, então vai dar para comparar assim, de forma bem explícita e visível, as vantagens de um carro a combustão para outro, para um carro elétrico. Muita gente está migrando de um carro desse para ter um desse. Exemplo, a pessoa tem um carro desse que é o segundo carro da família, ou mesmo, dependendo do uso, você tem um uso 90-95% urbano do carro. Quando viaja, faz uma viagem de 100, 150 km, 200 km, esse carro aqui te atende perfeitamente, tá? Então, dependendo do uso, um carro desse aqui pode ser substituído por esse, né? No caso, o Dolphin, em específico, é um carro que está tendo muito sucesso no mercado. Então a gente vai ver o que é a vantagem de um e de outro, o que a pessoa perde ou ganha. Aí a gente vai começar da parte mais visível, tá? A arquitetura de um carro elétrico é totalmente diferente da arquitetura de um carro a combustão. Isso quando o carro, assim como o Dolphin, ele nasceu para ser elétrico, né? Porque, por exemplo, um Peugeot 208 elétrico, ele tem as mesmas limitações de um carro a combustão comum, né? Ele então não se aplica essa parte no caso do 208 elétrico ou qualquer outro carro que tenha a versão elétrica e combustão. Esse carro aqui só existe elétrico. Então, primeira coisa, dimensões, tá? Esse carro aqui, ele se eu não me engano, 2 centímetros mais comprido que esse, tá? Aqui são 4,10 metros, se eu não me engano, e aqui 4,12. Só que o que muda é o entre-eixos. Eu coloquei para vocês aqui, ó, as duas rodas perfeitamente alinhadas. Esse piso aqui, não considerem essa linha, que esse piso é todo fora de esquadro, tá? Mas os carros, eles estão perfeitamente alinhados, o centro de uma roda com o centro da outra roda, tá? Então aqui vocês vão ver que, olha o tanto de frente, ó. Acabou a frente do Dolphin. A frente do Dolphin acabou. E a do outro ainda tem um monte de frente aqui, ó. Tá vendo? Então essa é a primeira vantagem, uma frente bem curtinha, um balanço dianteiro bem curto em relação ao Pulse. O que isso te traz de benefício? Um ângulo de ataque bem bom, né? Você não vai ficar raspando a frente em rampa, porque a parte do para-choque que avança na frente do pneu é bem pequena. Segundo, para manobrar, né, você vai ter capacidade de você manobrar, de se enfiar em vagas apertadas melhor, porque não vai ter aquele monte de frente para passar. A roda, acabou a roda, o carro tem pouca frente. Isso é uma vantagem no trânsito urbano. E também você tem uma vantagem no espaço interno, né? Com o entre-eixos desse,
todo o habitáculo, basicamente, a parte da frente, ela pôde ser movida, digamos, um pouquinho para frente, né? Tipo assim, como eu posso dizer, desfrutando melhor do espaço entre eixos. Além do entre-eixo ser bom, ele tem um habitáculo que invade mais a dianteira do que aquele lá. Vamos olhar aqui atrás. Vendo? Aqui o balanço é um pouco mais curto também, mas não é muito não. Ali não é também um balanço muito grande, mas o Dolphin é mais curto, tá? Então o termo chamado em inglês o packaging, né? O que se faz de aproveitamento dentro de uma determinada medida. Num carro elétrico ele é mais eficiente. Lembra que eu falei que as rodas da frente estavam alinhadas? Agora vamos dar uma olhada nas rodas de trás. Olha só, tá vendo a diferença dessa roda, como que ela tá mais para trás do que essa. Então, apesar do carro ter basicamente, ó, vamos olhar de novo. Ó, tudo bem que aqui esse carro aqui tá um pouco para trás, porque igual eu falei, gente, toda a disposição interna é diferente. Então, se eu alinhei as rodas dianteiras, tá? Então, com as rodas dianteiras alinhadas, a roda traseira está mais para trás e a traseira também um pouquinho mais para trás do que o Pulse. Só que a dianteira, ó, é porque não dá para ver bem, mas o Pulse tá bem para frente aqui, tá vendo? Tem bastante frente a mais do que o Dolphin. Então, primeira vantagem de quem troca um carro a combustão para um carro elétrico que nasceu elétrico, exemplo, Dolphin, o Nissan Leaf, algum Volvo que já nasceu elétrico, que não tem versão a combustão, como acho que o EX30 que acabou de lançar, nasceu elétrico, não tem versão a combustão dele, então já é um carro otimizado para ter um bom espaço interno, né? Aí vocês vão me falar, mas Diego, eu vou trocar um SUV por entre aspas, né, hatch. Isso aqui tá mais para um monovolumezinho, tá? Tipo o Honda Fit. Eu vou perder espaço interno. O SUV todo mundo sabe que é mais espaçoso, né? Então vamos lá. A Fiat aqui ela fez uma jogadazinha de mestre e usando o artifício de design que eu vou explicar agora. Se vocês forem olhar na ficha técnica, esses dois carros, eles têm por volta de 1,77 m de largura, tá? Sem espelhos, largura do carro. Só que vamos dar uma olhada aqui nessa pegadinha. Olha a largura dessa caixa de roda aqui, ó, desse enfeite da caixa de roda, dessa moldura, tá? Olha o quanto que ela avança em relação ao carro, tá? Então 1,77 é no alinhamento disso aqui. Olha a roda como tá para dentro, né? E isso é o tal do, em inglês o pessoal chama size impression, ou seja, ele dá a impressão de ser maior, mais parrudo, mais robusto, que eles dão uma inchada no paralama. O paralama é novo em relação ao Argo, né? Nós sabemos que o miolo do Pulse vem do Argo, só que aqui eles deram, ó, uma roubadinha, porque a porta do Argo vem aqui, ó, nesse vinco, e aqui o paralama dá uma inchada, ó, vem nesse vinco aqui, e quando chega aqui o paralama dá uma inchadinha, que é para dar aquela sensação de musculoso e de largo. Só que isso não se traduz em espaço interno. Por mais que o carro tenha 1,77 de largura e esse aqui também, só que a gente vê, ó, a roda do Dolphin tá aqui e logo tem o paralama. Por mais que a roda dele ainda também esteja um pouquinho para dentro, mas olha só como é mais rente toda a lateral do Dolphin, entendeu? O do Pulse, ó, tem toda essa moldura que avança para fora e conta como largura do carro. Resultado, com a trena na mão, a gente vê, eu já medi a largura para os ombros de quem senta na frente. No Dolphin ele é de 5 a 6 centímetros maior largura para os ombros
do que no Pulse, nos bancos da frente. Vocês sabiam disso? 5 a 6 centímetros maior. Aqui deu entre os ombros 1,26 m, se eu não me engano, e aqui deu 1,31 e pouco entre os ombros. Aonde que eu medi? Opa. Entre as colunas, entre essa coluna e aquela coluna, né? É o espaço em largura total do carro, ombro a ombro, né? Então o Pulse ele é mais de 5 centímetros mais estreito pro lado de dentro, mesmo tendo uma largura externa igual. A altura é parecida entre os dois carros. A diferença é que o Pulse ele tem uma espécie de rack de teto ali, né? E o Dolphin não tem, tá? Mas a altura do Dolphin é muito parecida com a do Pulse, mesmo desconsiderando o rack. Se tiver diferença é pouca, tá? Então espaço em altura é parecido nos dois. Agora em largura muda bastante. Dependendo do carro que você tenha, a gente está pegando como exemplo um Pulse, tá? Um carro muito bem vendido aí no segmento, que variando aí de cento e poucos até 130 mil reais. Então tem muita gente que pode migrar desse para esse que custa 150. Dependendo do carro, você vai perder sim, com este modelo de carro elétrico, um pouco de altura em relação ao solo, tá? Só que não é muita altura em relação ao solo que você perde, porque igual eu já fiz no meu outro vídeo que eu tenho de avaliação mecânica desse carro aqui, que eu fiz lá em Vitória, a BYD divulga a altura mínima em relação ao solo, que pelo que eu entendi, além de considerar o ponto mais baixo da carroceria, que inclui essas aletinhas que ficam na frente do pneu aqui, ó, elas ficam baixas, além de incluir coisas como essas aletas, ainda consideram o carro com a carga cheia, então com o peso máximo dele. O Pulse ele tem acho que 19 e alguma coisa de altura mínima do solo, ou 18 e alguma coisa, e a BYD divulga 12,5, se não me engano. Só que na prática não é bem isso que acontece. Eu vou deixar ali na edição aqui na edição mostrando embaixo, né, que a diferença de altura não é tão grande assim. Então o Dolphin, por mais que ele não seja tão alto igual um SUV, ele não é tão baixo. Ele é na altura de um carro normal, entendeu? Ele não vai te incomodar com isso. Hoje eu andei bastante com esse carro, né? Esse vídeo comparativo eu tô fazendo depois de andar um bocado com esse carro aqui na cidade, peguei um pedaço de estrada, né, rodei por todos os lugares que eu sou acostumado a andar com esse carro aqui. Então, assim, a parte de altura dele não incomodou em nada. Lá na parte para entrar na minha casa tem a rampa da garagem bem inclinada, aonde nesse carro aqui, por ter um bico comprido, ele fica assim muito perto de raspar. Tanto é que aqui, ó, isso aqui foi só por entrar na garagem um pouquinho mais rápido, tá? Porque normalmente a gente entra devagar. Ele já deu uma raspadinha. No Dolphin não raspou e não chegou perto assim de raspar, ficou bem tranquilo, porque a frentezinha dele é curta. Então para valeta, rampa de garagem, tudo mais, esse carro aqui não tem nenhuma desvantagem em relação a esse. Vai ter, por exemplo, em estrada de chão, roça, lugar com estrada muito ruim, cheia de buraco, valeta grande, grossa, né? Então aí sim. Mas lembrando, esse aqui não é um carro baixo, ele só não é tão alto igual esse aqui, tá bom? Então, como eu falei, temos um carro com 4,12 e um carro com 4,10. Um carro com 4,12 tem 2 centímetros a mais de comprimento, só que temos o entre-eixo de 2,70 m. Aqui a gente tem um entre-eixo de 2,53 m ou 54, se eu não me engano. Acho que é 1,54 m. Mas eu é 53, 54. Então a gente vê uma diferença bem grande, né? Vamos supor, de 15 ou 16 centímetros, ou 17, na verdade, 16 ou 17 centímetros de entre-eixos a mais no Dolphin. Isso é muita coisa para o espaço interno. Então, falamos
né, das vantagens e desvantagens de um para o outro, né, da parte de aproveitamento de espaço. E agora vamos ver na prática a parte de aproveitamento de espaço. Eu coloquei o banco do motorista todo para trás, no máximo, e vamos ver, considerando uma pessoa alta, né, vamos ver como é que vai ficar o espaço para mim. Ó, 2, 3 dedos aqui sentado normalmente, tá? Para até bater na minha perna. Então ainda tem espaço aqui de sobra. Com o banco tá, no caso ele tá pro alto, ainda tem um certo espaço aqui para botar o pé. Se botar o banco para baixo eu não consigo muito botar espaço aqui não. Isso é uma desvantagem por causa das baterias, né? Não tem muito espaço embaixo do banco. A bateria fica embaixo e rouba um pouco de espaço. No caso do Dolphin, a acessibilidade aqui é boa. Tem um vão aqui de abertura. A cabeça passa por aqui assim, sem esbarrar, né? Tem alcinha aqui em todos os lugares. Aqui, bom para se apoiar. E vamos ver no Pulse, banco todo para trás. Lembrando, regulado para não encosto inclinado para minha altura. E vamos ver como que fica. Ó, aqui eu já tô assim, se tivesse alguém sentado ia estar com as costas apertando o meu joelho, né? Então a gente viu que lá temos 2 centímetros a mais de comprimento total do carro. Só que olha a diferença para quem senta atrás, né? Mas no caso desses 2 carros, né? Se você tem um Pulse e tá pensando em trocar por um carro daquele, quem vai atrás, além do benefício do espaço para pernas e joelhos, detalhe, alguém vai reclamar que eu tô de bermuda, de chinelo. Cara, tô na minha oficina, é sábado e eu tô fazendo o que eu gosto. Então, é assim mesmo. Igual no outro vídeo do que eu fiz avaliação em Vitória, o cara falou para eu parar de fazer vídeo mostrando as mãos, porque eu tenho costume de roer unha. É um vício, na verdade, não é um costume. E o cara falou que as mãos são feias quando aparecem, para não fazer mais isso, para não mostrar as mãos. Eu só não respondi porque eu ainda não tenho assessoria jurídica, né? Não conheço um bom advogado, então não respondi, né? Mas enfim, tô fazendo um vídeo para vocês mesmo de bermuda e sandália, tá bom? Quem ficar incomodado, me desculpe muito. Então aqui o banco ajustado todo para trás, o espaço é esse aqui. A diferença, como eu estava falando, que além do espaço para o joelho, o banco é bem diferente. Assim, a parte de conforto do banco traseiro, eu vou fazer uma rápida edição, se bem que lá eu acho que não vai dar para ver o encosto, mas eu vou ver se dá para fazer uma ediçãozinha, tá? Que aqui o encosto é assim, né? Esse tipo de inclinação, tá vendo? E lá vocês vão ver que o encosto ele é mais inclinado para trás, e aonde você coloca as costas, aqui ele é mais plano e lá ele é mais redondinho assim, então você consegue se encaixar melhor. Além do banco todo ser bem mais macio naquele carro, tá? Esse banco aqui ele tem uma espuma bem mais firme. Vamos dar uma olhada lá para ver. Eu vou fazer um corte aí na edição, tentar mostrar a inclinação. Tá vendo? O problema aqui é esse. O problema é que essa parte aqui ela avança um pouco em relação ao banco. Não dá pra ver, mas eu creio que dê pra ver só de olhar que o banco aqui ele é mais confortável, né? Ele aparenta ser e realmente é mais confortável. Então, além do espaço bom para o joelho, temos um banco mais confortável. Aqui porta-revista, porta-celular em cima e tudo mais. Isso que vocês já viram em outros vídeos. Ah, Diego, mostra mais coisas por dentro, quanto que é isso, quanto que é aquilo, mostra... Gente, tem um monte de vídeo mostrando o carro inteiro, de vários youtubers, que eu inclusive já vi vários. Então eu procuro fazer um vídeo aqui, mostrando coisas diferentes, entendeu? Coisas que não tem informação ainda, ou que as pessoas não fizeram comparação, ou... Enfim, uma coisa que ainda não tem. Lógico, se vocês quiserem ver... Ah, quanto que roda na cidade, qual que é o consumo de eletricidade dele. Cara, eu não fiz, não deu tempo. Hoje só tive um dia para andar com o carro. E não deu tempo de ver tudo isso, tá? Então tem outros vídeos que
tem essa informação. Mas na cidade, na média, ele roda entre 350 e 400 km com uma carga. A parte de porta-malas é uma parte que vocês vão ter um pouco de desvantagem no caso do Dolphin. A largura e a profundidade do porta-malas é parecido com esse aqui do Fiat Pulse, que tem 300 litros. Só que a altura do porta-malas é que é prejudicada. Aqui temos um porta-malas bem mais raso por causa da presença do step, tá? Aqui temos um step embaixo e ele rouba muito espaço. Aqui tem esse isopor é muito grosso, tá? Ele rouba muito espaço mesmo. Então aqui temos 250 litros. Nas versões de outros países que não tem o step, a gente tem 350 litros de porta-malas. Então 50 a mais do que esse. No caso do Brasil é 250. Se fosse o meu carro, eu tiraria essa parte do step para uso urbano por aqui. Eu andaria com um kit de reparo rápido, usaria os 350 litros, colocaria o step só para viajar, tá? Outra coisa que eu não gostei muito no Dolphin, que eu fiquei um pouco decepcionado, foi com a parte de ruído aerodinâmico. Essas janelas laterais aqui, elas não têm uma borracha assim de guarnição que deixa os vidros rentes, né, a carroceria. Então esse degrauzinho que se forma aqui entre a janela e entre o vidro e o arco da porta gera um pouco de ruído, tá? O que eu acho, na minha opinião, que esse carro aqui ele foi pensado mais para um uso urbano e um pouco fora, um pouco mais do que extra-urbano, então ele não foi muito otimizado por questão de ruído aerodinâmico. Mas o ruído é só aqui nessa região aqui que eu escuto, tá? Então não sei se vocês poderiam ter feito uma parte de vedação melhor aqui. E olha que aqui tem borracha. Se você abrir aqui, ó, aqui tem uma borracha de vedação ao longo dessa moldura, só que mesmo assim ainda dá um certo ruído. Por incrível que pareça, o Pulse me parece melhor no quesito ruído aerodinâmico do que esse carro aqui. Por mais que, beleza, o ruído do motor ele dá uma disfarçada, né, em qualquer ruído que possa ter no carro. Esse aqui você ouve um certo barulhinho de vento aqui, mas muito pouquinho. Esse aqui me pareceu um pouco mais do que eu gostaria, tá? Então, isso eu tô falando, gente, para pessoal enjoado, tá? Igual eu sou enjoado com essas coisas, questão de ruídos e tal. Tem gente que vai entrar no carro, vai andar e não vai perceber nada de estranho, nada diferente. A maioria das pessoas, na verdade, tá? Em questão de ruído de rodagem, de pneu, suspensão, motor é zero. O ruído aqui, o carro é muito silencioso. Você passando em asfalto áspero com esse carro aqui, ele isola perfeitamente com maestria, bem mais que esse aqui. Esse aqui você sente a aspereza do piso no rodar dele. Esse aqui ele dá uma filtrada geral em buraco, em tudo que tiver pela frente, melhor do que um SUV, que o pessoal no imaginário coletivo pensa que isso aqui é para buraqueira. Esse aqui é mais confortável que esse em buracos. Esse aqui ele é mais firme, né? A suspensão dele é mais firme, até porque ele é mais alto, né? E mais na prática ele é mais alto e ele é um pouquinho mais estreita a carroceria dele, né? Então eles deram uma firmada na suspensão, justamente para ele não ficar meio bobo na estrada. Lembrando que esse carro aqui ele pode ter uma suspensão mais macia sem comprometer a estabilidade, porque a bateria dele está embaixo, no chão, e o motor elétrico é baixinho e leve. Então o centro de gravidade desse carro aqui é muito baixo. Então eles não precisam colocar uma suspensão muito rígida para o carro ficar estável. A estabilidade dele é muito boa. Em curvas, de alta, de média e baixa velocidade, o carro é muito estável, bem grudado no chão. Não senti nenhum problema com esse carro. Esse aqui ele também é bem estável, só que para isso ele tem uma suspensão mais firme. Falando de uma comparação entre os dois carros em si, né?
desconsiderando que vocês podem ter outro carro que não é o Pulse querendo trocar para um elétrico, mas entre esses dois carros tem uma bela diferença em questão de acabamento da carroceria e também de aerodinâmica, né, de preocupação com a aerodinâmica. Vocês veem que a lateral desse carro aqui, ela é toda mais lisinha, digamos assim. Os puxadores das portas eles são embutidos, enfim. Temos um carro mais aerodinâmico, porque aqui o coeficiente aerodinâmico é de 0,30. No Pulse eles não informam, mas eu creio que seja de 0,34, 0,35 para cima, porque o Argo ela é 0,33 ou 0,34. E ele tem mais coisa para fora, assim, negócio de caixa de roda, rack de teto, tem uma frente mais alta, o carro em si é mais alto, então tudo isso atrapalha a aerodinâmica. Tá? Então esse aqui é um carro mais liso para o ar em relação a esse, apesar de ter um pouco de ruído a mais que eu gostaria nessa área aqui, tá? Quando eu falei no outro vídeo na parte de construção, na parte de constância entre os vãos, entre as peças, tipo essa folga aqui entre a porta e a lateral, que é igual a essa, eu me referia em comparação com os carros nacionais que a gente está acostumado, tá? Igual aquele ali, exemplo, essa distância aqui é pequena, olha, meu dedo nem ameaça entrar aqui, e constante, por exemplo, entre o paralama e a porta. Se a gente for olhar aqui, ó, aqui a gente já vê um vão bem maior, aqui onde está o espelho é mais fino, aqui tem um vão maior, que aqui embaixo ele afina um pouco em relação a em cima, ó. Aqui meu dedo entra um pouquinho, ele vai subindo, e aqui ele fica mais largo, ó, tá vendo? E isso o carro nunca foi batido, nunca foi mexido. Então ele, além de ter um vão largo, não tem muita constância entre as partes. Aqui, ó, se vocês olharem, ó, esse vão aqui em cima tá mais fino do que esse. Aqui tá mais grosso, ali ele afina. Entendeu? Então esse tipo de esmero na fabricação, na chaparia, na construção e montagem do carro, aqui é maior. Eu falei, ó, olha esse vão aqui do porta-malas, mesma coisa do carro de Vitória. Olha esse vão aqui, ó, constante. Olha aqui, constante do porta-malas. Vamos ver esse aqui. Por que que eu falo de uma coisa? Primeira coisa, olha esse degrauzinho aqui, ó. Ó, tá vendo o porta-mala? Aqui, ó, o porta-mala tá mais para dentro. Então aqui a gente vê um vão grosso. Aqui fica fino. Aqui engrossa de novo. Então vocês estão vendo que é uma coisa que visível. Ó, aqui tá grosso, igual, ó, aqui batendo. Então o porta-mala tá um pouco desregulado. Então isso, o carro foi entregue assim. Aí você vai falar, Diego, você tá falando que isso aqui tá para fora aqui, ó, né? Tá com esse dente aqui. Então basta fazer uma regulagem aqui do porta-mala para ele ficar mais para fora um pouquinho e alinhar. Só que acontece que aqui nós estamos alinhados, meus queridos. Ó, essa parte do porta-mala aqui, ela tá perfeitamente alinhada, ó. Não tem nada para fora do carro aqui, ó. Então se eu alinhar aqui, eu vou desalinhar embaixo, entendeu? É isso que eu digo quando eu faço questão de falar. Aqui tem qualidade de construção da carroceria, interior, acabamento, tudo mais. Você vê tudo alinhadinho, entendeu? Nada desalinhado, ó. Esse carro veio assim de fábrica, ó. Ó, vamos dar um zoom. Tá vendo? Aqui tá alinhado. E aqui também tá alinhado. Tá vendo? Não tem... Tá, se você colocar 0, ali, mas é uma diferença grotesca que tem no Pulse. Tá vendo? Aqui é muito pequeno. Você olha ao olho, ele está alinhado perfeitamente. Lá no Pulse salta aos olhos
essa falta de capricho na parte de construção dele, né? Ele é um carro que você olha assim, você fala, nossa, enche os olhos, o carro cheio de músculo, com a frente agressiva e tudo mais. Só que quando você vai ver, a qualidade deixa a desejar quando estamos falando de um carro importado da China, tá? Mesma coisa eu posso falar pro interior, tá? O interior desse carro aqui, ele é bem montado, muito mais bem montado e mais vistoso, né, também, do que o interior deste carro aqui. Eu mostrei no outro vídeo, né, que você apertando aqui todos os plásticos não rangem, não faz aquele barulhinho de plástico, diferentemente desse. E isso vale, eu tô falando do Pulse, mas vale para outros carros nacionais, tá? Você pode pegar qualquer outra marca aí, quem mais, quem menos, mas todos eles têm um acabamento mais sofrívelzinho, digamos, né? Eles não acostumaram a gente muito bem, não, tá? Vamos falar de dinheiro, vamos falar de custo, né? Afinal, aquele carro ali, ele tá entre 120 e 130 mil, no Audace, dependendo se é Audace ou Impetus, e esse carro tá custando 150 mil. A vantagem dele é ser melhor construído, ter um melhor acabamento, um maior espaço interno e um custo por quilômetro rodado muito menor, tá? As vantagens dele são basicamente essas em relação a este carro. Então você está pagando mais por uma qualidade maior de construção, por uma qualidade melhor de acabamento, por maior conforto de rodagem, de suspensão, de bancos e de acústica, né? Pelo menos até uma velocidade interna dentro da cidade assim. Esse aqui é um carro completamente silencioso, né? Então é isso que você está pagando a mais, tá? E economia no custo de rodagem. Este carro aqui em específico, ele está com promoção durante um mês, até eu acho que o final de mês de setembro, de 5 anos ou 100 mil quilômetros de revisões grátis. Então você comprando esse carro, são 5 anos sem pagar revisão ou 100 mil quilômetros, tá? Então, além do custo por quilômetro ser bem baixo, a gente já vai falar disso, você não vai gastar com revisão por 5 anos e em alguns estados você vai ter ou isenção total de IPVA ou um desconto no IPVA, tá bom? Vamos falar de money, dinheiro, quanto que custa para rodar nesse carro e quanto que custa para rodar neste carro aqui, tá? Aqui na minha cidade, o quilowatt-hora custa 88 centavos. Então, para eu encher, vamos supor que essa bateria tivesse a zero. Nunca é bom deixar ela chegar a zero, tá? E a gente nunca deixa, 10, 20%, enfim. Mas se ela tivesse a zero até encher completamente, custaria por volta de R$40 fazer isso nessa bateria. E ela te dá uma autonomia de, vamos supor, por volta de 400 km na cidade, se você fosse usar até zerar, tá? Mas dependendo do uso, você chega até uns 400, se você for devagarzinho, sem zerar a bateria, tá bom? Este carro aqui, para você rodar os mesmos 400 km na cidade, você vai gastar com a gasolina a 6,20 aqui em Cachoeiro, por volta de R$275 para rodar 400 km. Então, R$275, R$40. 275, 40 para rodar 400 km na cidade, fazendo uma média de 9 por litro. Esse carro tem feito uma média de 9 por litro aqui na cidade, cheio de morro, sobe e desce, igual quem mora em Minas, né, Belo Horizonte, sabe como é cheio de morro, que não é uma cidade plana. Então o custo por quilômetro rodado aqui é muito baixo. Eu tenho moto e eu fiz o cálculo, rodar com esse carro aqui na minha cidade custa a metade por quilômetro rodado do que eu gasto na minha moto. Vocês têm noção do que é isso? Então, o grande chamariz hoje para um carro elétrico é um carro que ele tem esse caso aqui, né, no específico do Dolphin. Por que ele está vendendo horrores? Porque ele tem um preço atrativo dentro das limitações do nosso mercado, que está tudo caro, caríssimo, tá tudo mais, tá?
Ele tem um custo por quilômetro rodado muito baixo, ele tem uma qualidade de construção boa, não vou falar assim que é coisa de outro mundo, mas é muito boa, é o correto de se ter, é isso aqui, tá? A qualidade de acabamento interno, a parte de tecnologia, multimídia, tudo é bem mais interessante nesse do que nesse, embora esse tenha uma ótima central multimídia também. Só é um pouco mais lenta e demora um pouquinho a funcionar quando você liga o carro, né? Mas essa parte aqui de interior, tá? Quando você abre aqui, essas luzes de LED, sim, dá um certo ar de sofisticação aqui no carro. E falar o acabamento das portas, né? Bonito e tal, a porta traseira acompanhando a dianteira. Olha só, vamos fazer um close, né? Olha só. Olha esta porta aqui, com costura, couro, pintadinho aqui, tal. Olha esse nível de porta, esse nível de banco. E vamos. Ah, mas é mais caro, beleza. Só que aquele carro ali, ele te faz economizar bastante. Olha essa porta aqui. Vem tudo no plástico, uma coisinha mais simples. Os bancos mais retos, um pouco mais duros. Enfim, aquele ali é um carro que, dependendo do uso que você fizer, em um ano e pouco, 2 anos, e se você tiver isenção de IPVA, você já tira o investimento a mais que você fez em cima desse. Fora que você vai estar 2 anos ou 3, sei lá, dependendo do uso, andando num carro mais confortável, mais espaçoso, né, mais silencioso. Enfim, você tem vantagens nesse carro também em relação a esse, sem contar a parte do custo por quilômetro, né? Lógico, você vai perder um pouco de porta-malas, você vai perder um pouco de altura em relação ao solo, que no dia a dia de uma pessoa comum não vai fazer falta nenhuma nesse carro aqui, porque o ângulo de entrada dele é bem bom pela frente ser curta, então você não vai raspar a frente, você não vai raspar a frente em lombada, valeta e rampa de garagem, tá? O fundo dele tem uns 20 centímetros livre aqui embaixo, porque esse carro aqui ele tem escapamento, tem coisas aqui embaixo que elas são um pouquinho mais baixas na parte do meio do carro, tá? Esse aqui, o parte do fundo do carro é totalmente plano, é 20 centímetros de fora a fora, sem nenhuma interferência. Então, você aqui, mesmo assim, né? Se você morar, eu moro na roça, eu pego muito estrada de chão, buraco, pedra, cara, e vai para um carro comum, compra qualquer outra coisa aí, tá? Esse aqui é um carro para você usar na cidade, estrada, numa cidade normal do brasileira, que tem quebra-mola, buraco, valeta, não sei o que, você não vai ter problema nenhum com esse carro aqui, em relação a sair de um desse. Agora esse aqui vai ter vantagem no uso mais bruto, digamos assim, você pegar e ir no meio do mato, né, vamos supor assim, ele tem um pouquinho mais de altura livre, né, do que este aqui. Quais outras vantagens você vai ter com este carro aqui? Autonomia na estrada. Na cidade é a mesma coisa, tá? O que esse aqui roda com uma bateria, esse aqui roda com um tanque. Então dentro da cidade a autonomia dos dois é a mesma coisa. Só que na estrada, esse carro aqui ele vai rodar 600 e poucos quilômetros com um tanque. E esse aqui vai rodar entre 290 e 300 quilômetros no máximo. Máximo não, entre 290 a 320 no máximo, eu acho, com um tanque numa condição normal de estrada aí. Nossa, né? Se for uma estrada duplicada com velocidade mais alta, a autonomia cai, vai para 190, tal, isso até zerar. Se for uma estrada igual a gente tem muito aqui no Espírito Santo, que é estrada de com uma mão vai e outra vem, simples, você fica atrás de caminhão, você não tem muita área de ultrapassagem, velocidade média baixa, então ele vai rodar mais 300 km na estrada tranquilo, tá? Então aqui você tem de desvantagem, menor altura, menor autonomia, menor porta-malas e preço de compra maior, tá? Aqui você tem de desvantagens o custo por quilômetro, espaço interno, acabamento, montagem da carroceria, parte de tecnologia, segurança, né? Nesse caso aqui a gente tem 4 airbags e aqui 6 airbags.
carro vendido internacionalmente, carro vendido só no Brasil. Então, assim, eu apostaria minhas fichas que esse carro aqui é mais seguro do que esse, em questão de impacto, tá? A gente não está levando em consideração o Volkswagen, que aí eles costumam ser muito bons em segurança também. Exemplo, Nivus, T-Cross, 6 airbags, altas notas no Latin NCAP. Então, falando com esses carros aqui, esse aqui tá melhor, tá? Agora vamos falar só de mais uma coisinha. Previsão de durabilidade. Sabe o que é previsão? Previsão é uma coisa que você não dá para botar a mão no fogo, mas é uma coisa pensada em projeto. Ou seja, quando alguém fez este projeto de motor, eles tinham em mente uma durabilidade estimada. Assim como quem fez o projeto desta bateria Blade, ele pensou e fez o projeto com uma durabilidade estimada, tá? Então, a bateria Blade tem uma durabilidade estimada de mais de 1 milhão de quilômetros. Sim, meus amigos, mais de 1 milhão de quilômetros. Ah, não é verdade, isso é mentira. Tá bom, aí se você, quem tiver falando que é mentira, então me apresente um carro da BYD com bateria Blade, com pouca quilometragem, que a bateria morreu. Aí eu vou falar, ó, você tem razão. Obviamente que a gente tem que ver o uso do carro, né, o que eles fizeram com a bateria. Mas falar que é mentira só por falar, sem apresentar provas ou argumentos, não vale de nada, tá? Ah, mas a bateria do meu celular de lítio, daqui a 2, 3 anos tem que jogar fora porque ela vicia e tudo mais. A vicia não, perde carga e tal, a degradação dela é alta. Então o carro daqui a 2, 3 anos, ou se enfim, quando acabar a garantia, vai ter que trocar a bateria. Vamos lá, vou até virar a câmera aqui. Vamos prestar muita atenção no que eu vou falar agora. Por que que eu insisto nesses vídeos? Porque dá um cansaço, mas a gente tem, quem tem informação, tem meio que um dever de combater fake news e notícia que não tem nada a ver, tá? Vou virar de novo aqui. Vamos falar de baterias de carros modernos que não são as baterias dos primeiros carros elétricos, tá? São diferentes baterias e principalmente a coisa que mais muda entre um carro elétrico moderno e um antigo é o gerenciamento térmico das baterias. Baterias de lítio não gostam de temperatura alta. A degradação da bateria com alta temperatura, ela é muito maior do que a bateria refrigerada. Então aqui nós temos todo um sistema de bomba de calor para deixar essa bateria o mais estável possível no quesito temperatura. Então a gente tem uma série de eletroválvulas que abrem e fecham dutos de refrigeração aqui do ar-condicionado, porque essa bateria ela pode ser refrigerada através do próprio sistema de ar-condicionado do carro, entendeu? Quando ela está quente, ela é resfriada através do sistema do ar-condicionado, e quando ela está fria, ela é aquecida através desse sistema do ar-condicionado também, através de uma inversão de funcionamento. Exemplo, num ar-condicionado comum, o condensador que fica aqui na frente, ele recebe o gás quente e ele esquenta e ele troca calor com ar. Então ele pega o ar frio e resfria esse gás. Resfriando, a traseira dele vai sair ar quente, né? Então o calor vai sair por trás. Aqui no sistema do ar-condicionado, eles usam isso ao contrário. Eles mandam o gás refrigerante quente lá para a bateria, para esquentar a bateria, entendeu? Ao invés de mandar para o condensador. Então eles aproveitam esse calor que já é gerado assim, ou é gerado com uma dispersão térmica muito menor do que se colocar um aquecedor lá dentro, tipo de resistência, né? Muito menor do que esse método antigo que existia de aquecimento. Então, resumindo, a bateria de um carro moderno, no caso da BYD ou em qualquer outro carro moderno, ela é refrigerada e ela é aquecida. Todo o gerenciamento térmico e gerenciamento eletrônico de capacidade dela, feito por
esse componente que está aqui embutido no conjunto de motor, ó, Powertrain Domain Controller, tá? Isso aqui, não quer nem focar, mas enfim, isso aqui, além de ser IP67, né, ele é trem. Aí, além de ser IP67, refrigerado a água, ele é o IP67, ele é a prova d'água, né? E refrigerado a água também. Aqui o Dolphin e todos os BYD, ele tem o motor e todo o sistema de gerenciamento, o inversor, tudo num bloco só. É um módulo, né, como fosse assim, que engloba todas essas funções. Então isso aqui, ele basicamente cuida da bateria. Todo esse módulo de gerenciamento, junto com o sistema de arrefecimento e aquecimento, eles cuidam para que a bateria esteja sempre dentro da temperatura ideal de funcionamento, entendeu? Então, este carro aqui tem uma bateria que vai durar muito mais do que o próprio carro, tá bom? Vocês, quem não acredita, quem fala, confia, então beleza, pode pular o vídeo, vai assistir vídeo de terra plana, que aí é bem confiável, tá bom? Então é isso, tá? 8 anos de garantia da bateria. E isso quer dizer que durante 8 anos a BYD dá garantia da bateria. Se der qualquer BO na bateria, por defeito de fabricação e tudo mais, em 8 anos está coberto. Não quer dizer que daqui a 8 anos, que acabar a garantia, a bateria morreu. Entendeu? A bateria, a vida útil dela é medida em ciclos. Então, multiplicado os ciclos que ela aguenta, tipo 3, 4 mil ciclos de carga e descarga, multiplicado vezes a quilometragem que você faz em cada ciclo de carga e descarga, você tem uma quilometragem altíssima, tá bom? Aqui nós temos uma durabilidade projetada de cerca de 240 mil quilômetros neste motor, tá bom? Podendo ser mais, podendo ser menos, tá? Inclusive a bateria. Tá? A bateria ela pode durar mais ou durar menos, só que durar menos de 1 milhão de quilômetros ainda é muita coisa, entendeu? Se você deixar essa bateria cair a zero por muitas vezes, ou enfim, ou tiver um uso incorreto da bateria, principalmente na questão de carregamento, né? Você usar o carro muito tempo, com até a carga quase zero, diminui a vida útil da bateria, enfim, mas durar menos que 1 milhão é muita coisa. Esse carro aqui, 240 mil, para mais ou para menos, tá bom? Depende de como for usado o carro. Se o carro tiver uma boa manutenção, tiver um uso moderado, ele pode durar aí 300 mil, 300, 400 mil, não sei qual é o limite dele, né? Mas temos um limite projetado aqui. Mas olha a quantidade de coisa que temos nesse motor. Fio, fiação, turbina, óleo, água, para tudo quanto é lado. E aqui tem pouca coisa aqui, ó. O máximo que tem aqui é essa eletroválvula, coisa mais complexazinha que temos. Então é isso, gente. Quem está preocupado, minha bateria, não sei o que. Lógico, se você quebrar essa bateria aqui, ferrou para você. No sentido assim, você, por algum motivo, por mais que ela tenha uma proteção ali embaixo, cara, se você vê vídeo no Instagram aí, o pessoal faz cada coisa. Então, cara, sei lá, bater o carro por baixo, capotar, ou, enfim, subir em cima de uma mureta com esse carro aqui apoiado na bateria, talvez, hein, olhe lá, dependendo do negócio, do impacto, nem estrague, mas você pode estragar, furar ela, enfim, aí só outra, cara, sinceramente. Mesma coisa com o carro, né? Você pode acabar com esse motor aqui rapidinho, se você se empenhar, tá bom? Então falamos de durabilidade. O carro elétrico também tem uma vantagem de durabilidade muito grande em relação ao carro a combustão, porque aqui você tem uma previsão de 240 mil quilômetros e aqui uma previsão de 1 milhão de quilômetros da bateria. Por questão de motor, se estragar alguma coisa em motor elétrico, algum rolamento, alguma coisa assim, tá? É uma coisa muito mais simples do que
o carro. Lógico, suspensão, tem suspensão, direção, caixa de direção, tudo mais, igual esse carro aqui. Então essa parte aí não tem como fugir, tá bom? E é isso, eu vou virar a câmera. E é isso que eu tinha que falar pra vocês. Desculpa se o vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas eu achei importante... Eita, botei a mão aqui. Eu achei importante fazer esse vídeo aqui, já que eu tive a oportunidade de testar por um dia esse carro aqui. E eu tenho como comparar isso aqui. E tem muita gente que está migrando do carro a combustão para o carro elétrico. Então a gente tem que ter uma noção de vantagens e desvantagens de um e outro, tá? E realmente comparando e ainda dando algumas informações extra deste carro aqui, tá bom? O vídeo termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas a mais, deixa no comentários, deixa um joinha, tá? Se inscreve se você ainda não for inscrito. Vou fazer cada vez mais vídeos na medida do possível. O canal há meses atrás ficou muito parado por falta de tempo, mas eu vou retomar a constância de vídeos que eu tinha antes, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, falou!